Olá, meus amigos e minhas amigas psicanalistas, tudo bem com vocês? Começa mais um podcast do Psicanalizando a Vida, junto com Psicanálise Simplificada, trazendo para vocês, amantes da psicanálise, um pouco mais de assunto. Bem, hoje vamos falar sobre a pressão inibidora, a angústia básica e o conflito básico. Espero que vocês gostem. Para nós compreendermos como a busca pela glória vai se estabelecendo em cada pessoa, em cada indivíduo, nós precisamos observar como as nossas relações, desde o nosso nascimento, elas visam minar toda a nossa potencialidade. O que isso quer dizer? Que, assim, para que o indivíduo seja capaz de desenvolver toda a sua potência, toda a sua potencialidade em crescer, em se desenvolver, ele vai precisar estar inserido em um ambiente que apresente todas as condições favoráveis, condições que vão permitir a sua plena expressão. Esse ambiente ele precisa proporcionar uma atmosfera acolhedora, uma atmosfera que vai permitir desenvolver a sensação interior de segurança e liberdade. Um ambiente capaz de assegurar que o indivíduo tenha a possibilidade de ter sentimentos, de ter pensamentos próprios, a capacidade então ali de se revelar naturalmente, como ele assim desejar. E Hornay, ela dá um exemplo. Ela cita o fruto do carvalho, que é a bolota, né? Que mesmo que ele tenha o potencial para se transformar em um gigante carvalho, ele só fará isso sob as condições favoráveis para tal. Precisa estar num ambiente favorável para isso, tá? Não é em qualquer país que se cresce um carvalho ou que se desenvolve bem um carvalho. Agora, diferentemente da possibilidade do desenvolvimento natural da bolota em um carvalho, quando se trata da vida em sociedade, há uma série de circunstâncias adversas que não permitem que uma criança se desenvolva de acordo com as suas próprias possibilidades, né? Essas circunstâncias, embora a gente não consiga listar, né, devido a inúmeras variáveis, né, nas relações humanas, como cada ser humano ele vai se relacionar baseado ali nas suas neuroses, nos seus pensamentos, nos seus entendimentos. Apesar disso, Hornay, em 1950, ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai resumir tudo da seguinte maneira, abre aspas: as pessoas que convivem com a criança estão de tal modo mergulhadas nas suas neuroses que são incapazes de amá-la ou mesmo de considerá-la um ser à parte que é. As suas atitudes em relação à criança são determinadas pelas próprias necessidades e respostas neuróticas, fecha aspas. Não preciso nem explicar o que Hornay quis dizer, né? A forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como somos tutores das crianças, vai dizer quem são as crianças, ou melhor, quem serão as crianças, né? A atuação neurótica dos tutores, dos cuidadores, dos pais, provoca uma míriade de fatores desfavoráveis no desenvolvimento da criança. E vai se manifestar através das estratégias neuróticas mais recorrentes. Os pais podem se tornar muito exigentes, eles podem se tornar mais dominadores, ou às vezes ao contrário. Ele pode ser excessivamente condescendente, né? Moles demais, muito abertos, né? Podem ser pais negligentes ao educarem sobre alguns vieses das suas próprias neuroses, às vezes neuroses religiosas, tá? Podem ser intimidadores, podem ser pais distraídos, podem demonstrar preferência
por um irmão e não outro, né? Pode dar a uma criança certa importância por causa da sua própria neurose, já que aquela criança ela vai suportar, segurar a sua própria neurose, do que dar importância a outra, né? As suas preferências, porque para que servem os filhos, né? Essa pergunta. Muitos vão dizer para amar, para cuidar. Na verdade, não há serventia no ser humano. O ser humano ele não nasce para servir, ele não nasce para servir para alguma coisa, ele nasce para ter as suas próprias definições dele mesmo. Então, para que servem os filhos? É uma pergunta com uma resposta muito simples. Filhos não servem para nada, mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Como resultado da atuação neurótica dos pais e dos cuidadores, a criança se torna incapaz de desenvolver a sensação de pertencimento. Isso, claro, inconscientemente, né? E ela inconscientemente vai se ver como uma intrusa, vai experimentar uma insegurança, uma apreensão. E esse é o fenômeno da angústia básica definida por Horney, né? Ela diz o seguinte: a sensação de se estar isolada e desamparada no mundo potencialmente hostil, fecha aspas. A angústia básica oriunda, né, vinda ali das neuroses dos pais, dos cuidadores, né, dos tutores, exerce uma pressão inibidora. Uma pressão inibidora sobre a criança que vai impedir de se aproximar das outras pessoas de maneira espontânea e natural. Isso vai obrigar a criança a encontrar meios paralelos para isso, outras formas, né? Tais meios que vão constituir as estratégias neuróticas. A criança pode, como diz Horney, entre aspas, tentar se ligar à mais poderosa das pessoas que a cercam. Poderá tentar se rebelar e lutar, ou poderá tentar afastar os outros da sua vida, distanciando-se emocionalmente deles, fecha aspas. Então, ela pode ser um fiel escudeiro para sempre. Sempre aquela pessoa ligada ao mais forte. Ela pode se rebelar, lutar e ser a criança problemática mais forte, ser uma pessoa mais forte, mas nem sempre no melhor sentido da palavra. Ou ela pode ser uma pessoa introspectiva, se afastar das outras pessoas, não é isso? Bem, em estado de natureza, essas estratégias também são utilizadas, mas são complementares e não excluem como no processo neurótico. No processo neurótico, essas estratégias são excluentes, certo? E no mundo natural, nos animais, essas estratégias elas servem como complemento à sobrevivência. Na criança que vive sob uma cultura, né, sobre uma civilização, ela vivencia plenamente a angústia básica. O comportamento vai se tornar irredutível. Vai intensificar a estratégia mais adequada durante sua criação, a estratégia que para ela sirva melhor para lidar com as pessoas do seu meio, e aí vai atuar de forma a responder a essa insegurança, né? Então, vai se caracterizar como então o seu conflito básico. Bom, espero que tenham gostado desse podcast sobre pressão inibidora, angústia básica e conflitos básicos. É importante ler os livros que nós indicamos aqui para que melhor se entenda sobre esses assuntos, né? Não estamos apenas mandando conteúdos aleatórios, isso vem de conteúdos robustos e intensos que seriam impossíveis serem ditos aqui, um podcast de 10, de 15 minutos. Leiam Horney, tá? A personalidade neurótica de nosso tempo,
é muito importante. Tem também a Neurose e Desenvolvimento Humano, tá? São livros importantes para que possamos entender as neuroses, coisa que só Freud ele não vai explicar de forma plena, né? Enfim, até o próximo podcast e até lá. Valeu, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Tchau, tchau.